Buenos dias, Matosinhos. Olá, Está muito calor na praia os bichos já estava a gravar e tudo. e tudo. Mas eu agora não vou editar. Tivemos todos os 2 minutos da Cristina a ajeitar o Afonso. E depois, porque ele está meio a mamar, meio a dormir, que ele está assim meio nhonhó hoje. Hoje e ontem. Mas pronto, de manhã estava bem disposto, por acaso. Um facto. Bem, o que é que viemos aqui fazer hoje, sem ser falar do Afonso? Olha o lado selvagem. Então, eu estive a ler, que entrou na Maratona Estações Literárias edição de inverno da Phoenix Flight e da Croma dos Livros. Acho que entrou para a categoria de autor que eu nunca li, acho eu. Já não lembro bem. E gostei muito, dei-lhe 4 estrelas. Gostei muito do livro. E eu disse, eu já vi esse filme. E eu assim, pois eu li o livro primeiro porque eu queria ver o filme. E é o que nós ontem à noite tivemos a ver o filme. Exato. Motivo pelo qual decidimos gravar este vídeo hoje. Exato. Para falarmos ambos conjuntamente em simultâneo Ao do mesmo tempo. livro e do filme. Exato. Começamos pelo livro, se calhar. O que é que calhar. achaste do livro? Pronto, eu gosto, ponto 1, eu gosto de livros de não ficção. Ponto 2, eu gosto de livros com esta temática de largar tudo e ir para o meio do nada. Ou simplesmente viver off the grid e cenas assim. Uhum. Gosto de literatura de viagens, portanto, este descreve os pontos por onde o Chris passou e gostei bastante. É narrado pelo jornalista que acabou a escrever o livro, não é? O John Krakauer. E nesse ponto está muito giro porque ele narra a história com... Ou seja, um dia encontraram um corpo já meio... não diria putrefacto, mas já há umas semanas dentro deste autocarro, e que isto é no meio do Alasca, e tentaram identificar a pessoa. E saiu... Como é que um autocarro está no meio do Alasca? Já lá vamos. E então... Pois, porque aí não ficção... Não é um spoiler. Enfim, não há spoilers. Aí não ficção. E então, isso foi notícia nos jornais, houve quem lesse os jornais, houve quem opinasse e mandasse imensos e-mails e cartas para as redações dos jornais a dizer mal ou a dizer bem, e houve quem reconhecesse a pessoa e mandasse para lá a informação. E então foi assim que conseguiram entrar em contacto com o jornalista, com o John Krakauer, e então ele foi investigar, depois acabou a falar com a família, acabou a falar com pessoas que o Chris foi conhecendo ao longo da sua viagem, porque ele começou cá para baixo, para o sul da América, eu quero dizer Califórnia, mas não era Califórnia. A minha geografia americana é muito má, ok? Portanto, esqueçam. Califórnia fica no sul, mas... Eu sei que há o México, México... a América e há o Canadá. Pronto, onde é que o gajo começou? Em Atlanta. Da viagem mesmo. Atlanta, sim. Exato, podes mostrar. Ele começou em Atlanta e ele queria ir para o Alasca, mas foi ali um bocadinho para oeste, porque ele dizia que a vida era para o oeste, e depois foi para cima. Quer dizer, foi para baixo para o México e depois foi para cima. Pronto. E então o jornalista foi investigar porque sentiu muita afinidade com a história do Chris e quis então tentar perceber o que é que lhe tinha acontecido, e foi narrando esses acontecimentos e foi pegando no que essas pessoas disseram e depois no que se soube dos pais também, e foi construindo esta história, e essa parte está muito gira. O paralelismo com a vida dele, não desgostei, não adorei, achei que não estava a encher chouriços, foi interessante ler, mas não achei... É muito fácil criar-se um paralelismo com a vida do Chris, não é? Toda a gente sente um bocado que os pais enganaram um bocado, e aquele sentimento de sermos obrigados a pertencer à sociedade e termos sucesso. Exato. Coisas monetárias. Ainda mais na América. Pronto, e então, exato, o jornalista também tinha tido problemas com o pai, porque a infância tinha sido complicada e a juventude também, e o jornalista é uma pessoa que gosta de fazer alpinismo. Uhum. Então houve uma altura da vida dele que também subiu lá um monte qualquer e que teve grandes dificuldades. Ele acabou por subir e acabou por descer são e salvo, não é? Mas esteve às portas da morte, foi uma sorte, e foi esse paralelismo, é que o Chris não teve essa sorte. Essas experiências que nos fazem gostar mais da vida. Nesse caso, se calhar, se elas acabam por acabar bem, pode-nos fazer amadurecer.
Mas o foco deste livro e o foco desse paralelismo é às que... vezes corre mal. Às vezes corre mal. E é principalmente quando nós somos jovens e temos milhares de sonhos. Não é? E queremos ir à aventura, largar Exato. tudo. Não pensamos. Largar estas correntes que nos oprimem e ir à aventura. Eu já fiz as minhas maluquices na vida e agora, olhando para trás, se calhar eu não fazia tantas. Ou se calhar fazia pior, sei lá. Não sei. Pronto. Mas é isso. E depois com essa agravante de a situação familiar não é das melhores, o apoio emocional também não. Porque o Chris até era um gajo porreiro, era de família... como é que eu ia dizer? Privilegiada, exato. Tinha educação, não necessariamente a que ele queria, porque ele foi para o curso de advocacia porque o pai queria que ele fosse advogado. Lá está uma coisa que acontece muito ainda nos dias de hoje, não é? Obrigar os filhos a seguirem coisas que... Não é obrigado, mas insistem tanto que os filhos acabam por ir, apesar de saberem que não é aquilo que querem. Pronto. E aquela ideia que se convenciona que a pessoa só é alguém com um curso superior e tem que trabalhar das 9 às 5 num escritório e blá 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 blá. E tens de escutar os pais, porque os pais é que sabem disto, porque tu não tens vivência nenhuma. Porque eles sofreram muito e sim senhora, esse registro é válido, batalharam muito para dar a educação que os filhos merecem, não sei o quê. Mas às vezes, nem todos nascemos para ser doutores como nem todos nascemos para ser canalizadores. Não é? Portanto, até a profissão de varredor de rua é importante, porque infelizmente as pessoas são badalhocas e mandam lixo para o meio da rua. Portanto, é necessário. Achas que isto tudo é criado pelo capitalismo? Não, que ideia! Não, de todo! Obviamente, não é? Sem sombra de dúvidas. Se não houvesse o dinheiro também não havia tantas complicações. Aliás, a vida é... que não dá para viver nos moldes em que vivemos hoje em dia, mas a vida em comunidade era muito melhor. Porque era muito mais fácil. Não havia dinheiro. Havia entreajuda e havia trocas. Tu precisavas de um serviço, a outra pessoa prestava do serviço e depois tu fazias-lhe outro favor. De certeza que não eram tudo rosas também. Claro que não é? Não havia internet, não havia água canalizada. As pessoas fugiam todas das aldeias por algum motivo, não é? Exato, mas também muitas dessas pessoas agora hoje em dia estão a olhar para trás e estão a pensar que se calhar a vida que tinham na aldeia era boa. Gostam da nostalgia da vida na terrinha. Também. Mas depois aquelas intrigas onde alguém faz uma coisa e toda a gente sabe no dia seguinte. Sim, mas é que ficas marcado para toda a vida. Sei lá, desde finais do século XX até agora é que o ritmo de vida tem acelerado, que é uma coisa boa, uma coisa parva. Não é? É o trabalhar incessantemente, não sei quantas horas, não descansar. Estamos sempre estimulados para fazer qualquer coisa. Temos muita pressão e especialmente os jovens são desde novos pressionados a que têm de ser algo, têm de tirar um curso, têm de ser alguém, têm de se comportar assim, têm de se comportar assado e isso leva a que a maior parte deles se sintam marginalizados ou frustrados ou... Eu nesse aspecto sou radical. 80% acho das que pessoas que entram... da criminalidade e muito da rebeldia que acontece dos jovens hoje em dia, da nossa geração, que vem muito por causa desse pressing da sociedade. Nem vou pela criminalidade e pela rebeldia, eu vou mais pela... Alguns vão para a criminalidade, pela outros vão para fugir. E depressão também. Porque querem ser algo que não são. Sim. E sentem que não estão a corresponder às expectativas, em vez de tentar viver uma vida que preencha eles próprios encontrarem o que é que significa a felicidade. Exato. Que por acaso, não sei se no livro é assim, mas que no filme falava um bocado disso. As notas dele no final do filme, notava-se que ele estava a começar a perceber-se que as cenas todas que largou para estar sozinho no meio do nada, que afinal as coisas precisam de ser partilhadas para ser sentidas na sua plenitude. Mas isso tem a ver com a história dele, porque como ele foi enganado pelo pai, não é? E quem não leu, pronto, vai saber a história, mas lá está, isto é não ficção, não há spoilers. Que quando descobriu que o pai tinha uma família, uma vida dupla e tinha uma família... há tantos casos hoje em dia de pessoas cujos pais têm vidas duplas e traem-se uns aos outros e o casamento não significa nada. E depois as discussões constantes entre o pai e a mãe em casa acabou com a ideia que ele tinha de amor. Então ele isolou-se. Que é um bocado estúpido. Como é que os mileniais, tantos mileniais agora nascem em casas com pais divorciados
E, isso é moda. Agora quem não é de pai divorciado pois, deve mas ser, lá está, quer deve ser dizer, pouco chique. tu devias conseguir falar isto. A história passou-se nos anos 90, portanto, 90, 92, Sim. acho eu que é. Portanto, Sim. nessa altura já devias conseguir falar com outras pessoas de pais divorciados e de pais que Mas é que constantemente ele andam a era... gritar e que não percebem que isso faz mal Depois aos tem a ver filhos. com a personalidade dele, porque ele naturalmente isolava-se. Não é que ele fosse antissocial, por cada sítio que passou ele fez amizades, e amizades sólidas. Pessoas que lhe queriam muito bem e que ficaram muito tristes quando souberam que realmente ele morreu. Ele não era antissocial, ele só era um gajo introvertido e recatado, por assim dizer. Ele queria ajudar os outros, tanto que ele largou tudo, doou o dinheiro todo que tinha do College Fund a uma instituição de Ele não de queria era a caridade. vida que os pais tinham planeado para ele. Exato. Quis Era descobrir só a própria isso. vida e até aí Era só parece-me isso. bem, mas pareceu-me um bocado excessivo. Porque ele, tipo, estava no 8, ser completamente oprimido pelos pais, foi para o 80 de vamos cortar e dar cabo do carro. Não, quer dizer, dar cabo do carro, não, abandonou o carro. Não, mas essa tem uma explicação. Ele abandonou o carro porque ele entrou numa zona de cheias e não ligou nenhuma. E durante a noite houve cheia, avariou o carro porque. Desculpem lá. Hoje em dia acho que já não tanto, como todos os carros é diferente, mas antigamente quem nunca passou por cima de uma poça de água, entrou água no motor e o carro parou. E eu aconteceu-me muitas vezes com o Corsa. Pronto. Sim, é aquele, em vez de tentar reparar o carro, deixou lá o carro, nem sequer o tentou vender, nem nada. Cortou os cartões todos porque não precisa de identidade e eu quero é viver sozinho, vou queimar o dinheiro porque ninguém precisa de dinheiro para viver, mas depois começas a ter de andar à boleia, precisas de dinheiro para comprar isto, precisas de dinheiro para comer e acabas por ter de arranjar um emprego na mesma. Lá está, imagina toda uma vida em que ele acreditou em algumas coisas, não concordava com o pai e depois descobriu que o pai era outra coisa. Aquilo afetou radicalmente. O cortar era simbólico, tipo. Pronto, afetou-o radicalmente. E então ele desperilitou. Mas nesse aspecto parece-me que foi um bocado radical e que foi um bocado estúpido. Mas de resto eu concordo com a cena de tentar encontrar a nossa própria felicidade e o nosso próprio sentido de vida e ir à aventura ou tentar descobrir coisas, mas planear, não é? Sim, mas quando és jovem não planeias, lá está. Mas também não é a cena de planear e não vou a lado nenhum até isto está bem planeado e depois nunca faço nada. Quando tens 20 e poucos anos tu meio planeias. Eu quando ia nos Interrails também uma vez não levei meias, porque achava que não vou precisar de meias, isto poupa-se imenso tempo e depois no primeiro dia ganhei logo uma bolha. Não tem nada a ver com serem novinhos, porque nós na maternidade eu planeei tanto que deixei a minha roupa para tu levares e depois não me levaste os sapatos. Eu saí da maternidade de chinelos, tá? Vim o caminho todo de chinelos, de quarto. Pronto. Mas não ir às cegas. Ou falar com alguém que já passou por essas coisas, que tem algum conhecimento de causa, que os dê alguns pro-tips. Ele tinha algum... Não era bem teimosia, mas ele ouvia as pessoas, mas depois fazia aquilo que ele tinha na ideia de fazer. Pronto, não se deixava manipular facilmente. Já tinha o trauma trauma dos pais. Exato. E não se aprofundava muito nas coisas que fazia. Fazia as coisas bem, mas era superficialmente. Por exemplo, aqui também é isso, não tinha era interesse. Estás a falar do curso em particular? Não, estou a falar do planeamento. Porque aqui é focada a história do... Será que ele tinha na ideia suicidar-se? Ou será que ele foi para lá e foi mesmo tanto que ele aguentou tantas semanas lá. Se fosse só suicidar, tinha isso sem nada. Ele morreu à fome. Não deve ser uma cena horrorosa. Não tinha levado arroz, nem... Ele levou, só que não foi suficiente. Lá está. Eu acho que ele teve estava a planear mais. Voltar a dada altura. Exato. E o Rio já tinha, entretanto, aquilo... Porque ele foi no inverno. E depois estava a tentar voltar, já era na primavera. Portanto, o degelo aconteceu, o rio deixou de ser um riacho, passou a ser um rio enorme que era impossível ele atravessar. Então ele, a dada altura, pronto, agora estou aqui preso. Porque eu, pessoalmente acho um bocado esquisito. Todos os rios levam ao mar, tu segues o rio, acabas inevitavelmente por ir ao mar e no mar há de ter uma cidade mais cedo ou mais tarde. Lá está, outra coisa que ele planeou mal. Ele também não sabia, ele levou o mapa errado, porque se ele levasse o mapa certo, com os pontos certinhos... Mas no livro fala disso? Fala. É que no filme não dá muito essa... Pois o filme está muito... essa ideia. O filme está muito bom, a adaptação eu gostei bastante. Já gostei muito da banda sonora também, mas gostei do... Um ponto interessante que a história no filme era narrada pelo ponto de vista da irmã. Exato. E não do jornalista. Tal jornalista. O jornalista não diziam que era baseado no livro do jornalista, mas não mencionava o jornalista de todo. Mas está bem adaptado. Planeamento, mapa. E depois é essa discussão, é que imensas pessoas que davam a sua opinião disseram o gajo é estúpido, era novinho, só se queria era matar e foi para lá e por isso é que ele não levou nada.
outros diziam que foi um descuido. E há aqui também depois a opinião do próprio jornalista. Eu acho que foi descuido, eu acho que foi que ele, lá está, ele foi tão otimista e depois quando ele estava lá estava tão feliz porque atingiu aquilo que ele queria e estava no meio da floresta e era mesmo, sei lá, um era sentimento aquilo que Tolstói tinha dito nos avassalador, pronto, sim, essa era outra, avassalador para ele e estava tão, tão contente que não mediu as consequências. Não pensou em mais nada. Essa do rio foi uma dessas. Se ele andasse ao longo do rio para cima, por exemplo, num dia, provavelmente encontrava uma cabana de socorro que estava lá no meio da floresta. Se andasse para baixo, se calhar não encontrava. Mas ele teve tempo para isso. Só que ele também estava subnutrido. Depois andava a comer coisas que se calhar não devia porque eram bagas duvidosas e raízes e coisas assim. Ele comeu coisas que lhe provocaram alucinações. Então ele já não estava em condições sequer de pensar claramente. Ele pensou em deixar avisos caso um avião passasse lá por cima. Aquilo não é rota. Ele, a da altura, estava a olhar e via-se os... Sim, mas aquilo não é rota de aviões. Os aviões hoje em dia passam em todo lado. Não sei se nos anos Nos 90 anos também 90 era. não. Pois, Digo não eu. sei. Pronto. 2 pontos que eu ainda quero mencionar. Sim. Posso ou quero Pode, sim, senhora, acrescentar não. uma coisa? Primeiro, como que raio é que estava um autocarro no meio do Alasca? Isso é explicado. Foi lá um negócio qualquer que eu já não me lembro qual é que era o negócio. Turismo no meio do nada? Não. Aquilo foi no... anos 50, se calhar. Já não me lembro da O data autocarro certa. estar lá teve de ir por uma estrada, porque é que ele não seguiu a estrada para vir embora? Não, eram caminhos e depois há caminhos que não são limpos. Como é que um autocarro vai por um caminho não limpo? Não, é depois. Aquilo era um negócio e que a companhia levou para lá 3 autocarros que era para levar os trabalhadores. Tanto que eles estavam com camas e sistema de aquecimento. Tinha uma espécie de uma lareira. Exato, mas que era para os trabalhadores conseguirem aguentar o tempo que estavam lá. Fazer aqueles trabalhos de empreitada que ficam lá não sei quantos meses e depois vão embora. Que tipo de empreitada? Não te lembro? Não me lembro, isso já não me lembro. No Alasca não há assim muitos, ou é madeira ou é minar, qualquer coisa. Transporte de cenas. Mas houve um problema qualquer e o negócio já não foi para a frente, então 2 autocarros ainda os tiraram de lá, mas este ficou. O 142 ficou lá. Ficou, enferrujou e tornou-se um marco turístico, por assim dizer, que quando vão lá no verão vão visitar muito antes do filme, vão visitar este autocarro. É tipo as cabanas dos guardas florestais. Hunters, como é que se diz hunters em português? Caçadores. As cabanas dos caçadores, é normal em florestas muito densas haver certos locais que são cabanas. Quem está lá nesse momento pode usar e tem lá as cenas mínimas, tem uma cama, tem uma lareira. Para essas coisas. E este autocarro acabou por ficar lá também. A cena do Tolstói é porque eu lia muitos autores clássicos. Tolstói era um deles, Gogol era outro, Jack London também. E ele identificava-se muito com o que era descrito nesses livros. Eu gostei particularmente da referência a Jack London porque eu cheguei a ler as histórias do norte do Jack London e ele de facto... primeiro o Jack London escreveu essas histórias depois de ter visitado o Alasca. Portanto, ele conhecia minimamente a situação, apesar de não ser as histórias da vivência dele no Alasca, eram histórias inspiradas em... E ele, nessas histórias, falava justamente sobre as questões do gelo, das pessoas ficarem presas, de inteiras aldeias serem wiped out com flash floods. Portanto, muitas das coisas que o Jack London falou nesses livros aconteceram na experiência deste jovem. Portanto, achei bastante curioso. E a questão da comida era muito referenciada no Jack London, a viver muito mal, às portas da morte, só com 2 biscoitos e estamos quase a morrer, mas tentar caçar alguma coisa, mas estarmos demasiado cansados. E depois fomos salvados por um milagre, alguém passou ali, porque isto nem sequer era a zona de passar, e o Jack London falava muito deste tipo de situações. Pronto, então acho curioso como é que... Ele acreditou nisso e isso ficou na memória dele e ficou otimista nesse aspecto. Se ele leu esses livros, certamente devia ter pensado, eu tenho de me preparar em condições, ter um mapa da zona, conhecer como é que uma pessoa de facto sobrevive sozinho, sem mais ninguém. Tu não consegues controlar a vida. Em coisas mais simples, em que tu até porque ele gostava de ler, portanto... Pronto. Em que tu planeias, sei lá, uma viagem de Lisboa a Porto, e planeias tudo, e metes a comida para esse dia, e tratas do carro e não sei o quê, e de repente tens um acidente também e já não consegues chegar ao Porto. Eu fui uma vez daqui para Barcelona e o carro arrebentou em Pombal e a gente conseguiu mesmo chegar a Barcelona. Então, como é que é? Porque foi...
Beijas, Não é o Alasca. beijas o que tens ao teu lado, improvisas e... Depende das fazes pessoas. Tens de bater punho, fazer por ela. Depende das pessoas e depende. Bater punho não sei se vai ajudar muito, mas pronto, pode aliviar. E depende não só das pessoas e depende das condições que tu tens à tua volta. Este gajo, nesse aspecto, quando fez o clique nele que se calhar ele não ia aguentar e ia morrer, já era tarde demais porque ele já estava, o sistema dele já estava completamente em baixo. Sim. Em termos de saúde, ele já não andava. Ele deixou uma mensagem dentro do autocarro a dizer às pessoas... Ele meteu na cabeça que eventualmente alguém poderia ir lá no inverno. E foram, passado 3 semanas. What the fuck? Depois no inverno não, mas foram depois. Pois, foram depois... Não, aliás, foi para Ele em abril. foi encontrado 3 semanas depois, dizia Exato. no filme. De ele morrer. Então o de gelo é para em abril, ele deve ter sido encontrado em maio. Também já não lembro das datas. Também não. Pronto. E... é preciso que se note que eu li este livro este mês. Mas não se pode lembrar de tudo, não é? Enfim. E deixou uma nota dentro do autocarro porque dizia, por favor, se alguém vier não vão embora, assim do género, porque eu estou ali na floresta a apanhar bagas e preciso mesmo de ajuda, estou a morrer e pronto, sim, não foi bem assim que eles escreveram. Parece-me bem pensado. Outra coisa que eu gostei no livro é que cada capítulo começa com citações de livros, principalmente livros que ele lia ou passagens sublinhadas por ele nesses livros que depois foram encontrados no autocarro, e que a minha to be read list aumentou estupidamente. Portanto, Jack London está na lista, obviamente já está. Mas só estes contos do Norte. Sim, mas tenho os outros, White Fangs e essa cena. White Fangs? Acho que é assim que se chama. E os outros. E pronto, e era giro ele ver isso. No filme estava retratado mais o lado dele, como isto é do ponto de vista de um jornalista. O jornalista nunca conheceu em vida o Chris. Portanto, há sempre aquele distanciamento. Lá é muito, como foi a irmã, parece mais... pessoal. Exato, parece mais pessoal. É isso. Eu gostei muito do filme, por acaso. Não estava mal. Gostei muito de ver o filme. E foi assim. Para quem se pergunta, sim, o Afonso está a dormir. E sim, o Afonso também tentou ver o filme connosco, mas entre mamar e dormir... Viu a maior parte. Mas ele está a dormir assim. Já dormir. É a primeira vez que ele está a dormir com a língua de fora. Pá, dorme como quiser, desde que durma, para mim. Ele tem dado meio xuxinho. Mas pronto, é isso. Quem é que já leu o livro? Quem é que não leu? Já Quem viu é o que filme? O que é que acham entre um e o Exato. outro? Eu estou a tentar... Assim? Eu Assim? gostei dos dois. Assim. Pois, porque a câmera está aqui. Gostei dos dois. Por isso é que me está a trocar as voltas. Achei muito interessante ser um livro tão pequeno e ter tanta coisa. Por acaso, gostei da escrita do senhor. Mas lá está, eu gosto de não ficção. Sim. Prontos. Assim acontece. Deixem os vossos comentários em mais. Foi mais um vídeo de opinião do Books, Less Beer and a Baby. Até à próxima. Não percam o próximo episódio, porque nós... Também não. Tchau!